Seja bem-vindo ao nosso tempo com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de Doutrinas Básicas. Nós estamos hoje com a aula número 14 e nós estamos dando um resumo, tá? Quero deixar o basiquinho aí registrado, gravado, para você poder rever e continuar revendo as doutrinas básicas. Doutrinas são coisas muito importantes para a nossa vida. As doutrinas, elas formam um alicerce. As doutrinas, elas fazem uma base que dá lastro para a nossa vida cristã. Por isso é muito importante nós aprendermos sobre isso. E nós estamos seguindo uma sequência, há uma ordem lógica, espero que você esteja percebendo, a ordem lógica que nós estamos apresentando nesta introdução. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com os falsos mestres. A própria Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, que antigamente havia falsos profetas lá no Antigo Testamento. E que depois, no tempo da igreja, apareceram os falsos mestres. Então, falsos mestres não é coisa nova. Falsos mestres são aqueles que ensinam uma doutrina errada, uma doutrina falsa, uma doutrina que não está baseada na Escritura ou que distorce o ensinamento das Escrituras. Por isso que eu tenho desafiado você a estudar a Bíblia, a conhecer a Bíblia, porque se você conhecer bem, ninguém engana você. Se você conhecer bem, você vai saber por você mesmo, e porque a maioria das pessoas que são enganadas são aquelas que não têm o conhecimento adequado. E que se você não tem conhecimento, qualquer coisa que falar para você, você acaba aceitando porque você não tem como argumentar. Então, o meu desafio para você é que você estude a Bíblia, que você conheça bem a sua Bíblia, que você participe dos momentos em que nós nos reunimos para estudar, anote, traga seu caderno. O caderno é um item tão importante quanto a Bíblia, para que você possa anotar, para que você possa anotar perguntas, para que você possa anotar lições que são importantes e que você quer rever depois. Então, tudo isso é muito importante para a nossa caminhada, a nossa jornada aqui. Eu queria começar com um texto que foi o texto que nós terminamos o nosso último encontro, no Evangelho de João, capítulo 8. João 8. Eu quero destacar o versículo 44, mas eu vou ler um pouco mais, certo? Em João 8, 31, diz assim, que Jesus disse para os que creram nele. Jesus estava falando para um grupo de judeus que haviam crido nele. Um grupo que ouviu não creu, um outro grupo creu. E diz aqui o verso 31, então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E eles responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Jesus é aquele que vem libertar o ser humano do domínio do pecado. E ele diz que quem comete pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza. Uma pessoa presa no pecado, ela não consegue se libertar sozinha. Ela está presa. Versículo 36. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E quando Jesus fala de filho, é ele que é o Filho de Deus. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Aí ele está falando dos que não creram, não é?
Ali naquele auditório tem um grupo que creu, um grupo que não creu. E aqueles que não creram estão tentando matar Jesus, estão tentando criar uma armadilha para matar Jesus. E ele continua: eu falo das coisas que o meu Pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Olha só como Jesus é enfático e como ele provoca esses líderes religiosos. Eles respondem: nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Então Jesus está dizendo que aqueles judeus lá, os judeus diziam que eles tinham Abraão como pai, quer dizer, como seu antepassado principal. E Jesus está dizendo: vocês não são filhos de Abraão, porque vocês estão me rejeitando, vocês estão querendo me matar. Vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês e não a vontade de Abraão. E eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. E Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo. Olha só que interessante. Jesus está dizendo para aquelas pessoas que não creram nele: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Não existe nenhuma verdade no diabo. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? É óbvio que ninguém. Ninguém podia provar ou acusar Jesus de algum pecado, porque Jesus foi perfeito, impecável. Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Então aqui Jesus deixa claro os falsos mestres de Israel. Jesus aqui deixa claro a existência daqueles falsos mestres que não criam e não aceitavam a Deus e, portanto, rejeitavam a Jesus. Se Jesus veio de Deus, quem rejeita Jesus rejeita o próprio Deus. Então essa história de falsos mestres é bem antiga. Um outro texto que eu queria compartilhar com vocês está em Mateus, capítulo 15, versos 12 a 14. Mateus, capítulo 15, dos versos 12 a 14. O texto diz assim: então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Quando você estiver lendo Mateus, preste atenção nisso. Quantas vezes os discípulos chegam perto de Jesus? Isso tem uma lição bem importante aqui. Você pode perceber o que acontece quando os discípulos chegam perto de Jesus. O que é que Jesus ensina quando os discípulos chegam perto dele?
Mas aqui essa passagem é bem interessante porque Jesus está falando a respeito dos líderes. Os fariseus eram líderes importantes naquele contexto. E os discípulos vêm dizer que os fariseus estão escandalizados com Jesus. E Jesus, então, de uma maneira indireta, os chama de falsos mestres. Por quê? Porque eles não são mestres de Deus. Eles não ensinam a verdade de Deus. Porque Jesus diz que toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Então ele está dizendo que aqueles líderes judeus, aqueles mestres de Israel, não foram plantados por Deus. Eles não são uma planta plantada por Deus. E ele diz, não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. Quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então veja, quando uma pessoa tem um guia cego, quando alguém se submete a um falso mestre, esse falso mestre não sabe para onde está indo. E ele vai guiar outros. Uma pessoa não sabe para onde está indo, vai guiar outros. Ele cai no abismo. E todos aqueles que ele está guiando caem no abismo. Esse é o perigo dos falsos mestres. Porque eles levam os seus seguidores para o buraco. Eles levam os seus seguidores para o abismo, porque estão ensinando doutrinas falsas que levam à perdição, e todos os que os seguem vão para o mesmo caminho. Outro texto que eu queria compartilhar com vocês está em 1 Timóteo. Vamos lá até a primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Timóteo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Quando a gente acha na Bíblia uma expressão assim, ela está se referindo a algo que foi dito anteriormente. Alguns esqueceram, abandonaram essas coisas. Que coisas? Então nós vamos ler um pouquinho antes para a gente entender que coisas são essas que essas pessoas abandonaram. Ele começa lá no versículo 3. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Veja, Paulo escrevendo a Timóteo. Existem aí, nessa cidade, alguns que estão ensinando doutrinas falsas. Olha, desde o começo da igreja já tinha gente ensinando doutrinas falsas. Alguns que estão ensinando doutrinas falsas e vocês precisam fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com o amor que vem de um coração puro e de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Então ele está falando de algumas coisas que são importantes e essenciais para a vida cristã. Primeiro, ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Irmãos, nós devemos amar uns aos outros. E a gente precisa sempre ouvir isso. Amor é mandamento. Amor significa fazer o bem para a pessoa. Fazer o bem para os irmãos. Olhe em volta aí, quem está aí. Hoje é o dia de você fazer o bem para essas pessoas. Hoje é o dia de você dizer um bom dia, sorrindo, com uma palavra de afeto, expressar gratidão. Muitos irmãos trabalham para que a gente possa se reunir aqui. A gente precisa aprender a ser grato. Nós somos gratos a Deus em primeiro lugar, mas nós precisamos expressar a nossa gratidão. A gratidão aos diáconos
que deixam tudo sempre impecável e arrumadinho. A gratidão ao nosso zelador, que providencia para que tudo esteja limpo e no lugar. A gratidão aos irmãos do Ministério de Louvor, que sempre se dedicam, ensaiam, chegam antes, vão embora depois. Gratidão aos irmãos que trabalham no som e na transmissão. Gratidão aqui para Bel, que fica no computador. Nós precisamos expressar gratidão para os professores da escola dominical, de você chegar para o professor e dizer: olha, muito obrigado pela sua aula, a sua dedicação, você estudou para estar aqui passando esse conteúdo. Nós precisamos expressar gratidão àqueles que ensinam nossos filhos na escola dominical, chegar para eles: olha, muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo com os nossos filhos. Agradecer aos presbíteros da igreja: olha, muito obrigado, porque vocês têm zelado para que tudo esteja bem, para que a igreja caminhe bem. Nós precisamos expressar gratidão a todas as pessoas que estão trabalhando, que estão se esforçando para que a gente chegue aqui e desfrute desses momentos. Então, expresse gratidão. Mas ele fala que essa gratidão, eu estou dizendo, ela é uma expressão de amor. Há várias outras, não é? Mas nós devemos expressar amor de várias maneiras. Por exemplo, tem um irmão doente, você deve entrar em contato com ele, obrigatoriamente. Ah, mas eu tenho vergonha. O espírito que Deus nos dá é espírito de coragem e não de timidez. O Espírito Santo nos faz corajosos. Ele nos enche de amor e de coragem. Você precisa ter esse contato, essa demonstração de amor. Isso é essencial para a vida cristã. O mundo só vai crer que nós somos discípulos de Jesus se o mundo olhar para nós e ver que nós nos amamos. Amamos uns aos outros, amamos os perdidos, amamos aqueles que vêm de fora. Por isso, quando você vê uma pessoa nos visitando, vá até ela e expresse esse amor do Cristo que está em você. Mas ele está dizendo aqui que nós devemos amar uns aos outros. Essa ordem está sendo dada. Que ordem? Essa ordem para abandonar discussões tolas, abandonar essa história de ficar lendo lista de antepassados, e os judeus faziam debates sobre isso. Ele está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo: abandone essas coisas que não servem para nada. E essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de três coisas. De onde vem o amor para nós amarmos uns aos outros? Ele vem primeiro de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Quem não tem essas três coisas não ama. Quem não tem essas três coisas não consegue expressar amor aos irmãos. E nós somos chamados a expressar esse amor. Não apenas sentir. Amor na Bíblia não é sentimento. Amor na Bíblia é atitude. Por isso que é mandamento. Porque nós não mandamos nos nossos sentimentos. Nós não controlamos os nossos sentimentos. Por isso que a Bíblia nos dá uma ordem de amar o irmão, amar o próximo, amar a Deus. Amor é atitude. É o que a gente faz, é o que a gente expressa. E esse amor vem de um coração puro, de uma consciência limpa, de uma fé verdadeira. Aí ele diz assim: alguns abandonaram essas três coisas. Alguns abandonaram a fé verdadeira, abandonaram a consciência limpa e abandonaram o coração puro. Essas pessoas decidiram viver no pecado, ao invés de viver na santidade. Essas pessoas escolheram viver fora do povo de Deus, do lado de fora. Elas decidiram viver uma vida independente de Deus e da igreja. Então, alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. E aí ele continua mais um pouquinho, ele diz: eles querem ser mestres da lei de Deus,
mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Então ele está falando aqui de uma característica do falso mestre. O falso mestre, ele não sabe nem para ele. Ele tenta expressar uma convicção que ele mesmo não tem. Ele quer que as pessoas o sigam, mas ele não sabe nem para ele. E nós precisamos tomar cuidado com os falsos mestres. Cuidado com a internet. Porque na internet tem tudo. Você pode encontrar coisa boa, mas você encontra coisa ruim. Você encontra erro sutil. Você está ouvindo uma coisa, parece que está tudo bem, parece que está tudo certo, e aí, de repente, lá no meio, você deu uma distraída, não percebeu, uma heresia, um ensinamento falso. Cuidado, tem gente que consome muita pregação na internet. Cuidado quem você ouve. Cuidado para não ouvir gente que não tem doutrina boa. E às vezes está falando de alguma coisa assim, encorajamento, alguma coisa assim que não entra propriamente dito na doutrina, você ouve e não percebe nada. Mas a hora que essa pessoa vai tratar de um tema que envolve um ensinamento doutrinário, aí vamos falar entre aspas, tem veneno na panela. Tem veneno na panela. Você pode ter uma panela com uma comida deliciosa. Qual que é a comida mais gostosa que você sabe fazer na sua vida? Comida boa, gostosa. Mas aí vai alguém lá, passa alguém lá e joga uma pitada de veneno. Aquilo vai fazer bem para você? Não vai. A comida pode ser boa, mas se tem veneno lá... Então esse é o perigo dos falsos mestres. Tem muitos falsos mestres, tem muitas pessoas ensinando. E agora com a internet, essas pessoas aparecem sem a gente pesquisar. Você está assistindo uma coisa lá, vem outra, o YouTube não sabe doutrina. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele vê o tema lá, vê que você está assistindo um tema, ele joga outra coisa no mesmo tema. E às vezes joga doutrina errada. Coloca para você um falso mestre. E hoje tem muito, tem demais. Vamos então olhar 2 Pedro, capítulo 2. Esse é um texto que eu já li aqui, mas tem coisa que vale a pena a gente ler de novo. 2 Pedro 2, versículos 1 a 3. 2 Pedro 2. O título desse capítulo é justamente isso, os falsos mestres. Pedro escreve essa carta numa época em que a igreja havia se espalhado já por muitos lugares. Ele está escrevendo para irmãos que estão sofrendo perseguições, espalhados por várias províncias do Império Romano. E ele diz assim: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Olha só, Pedro está dizendo, isso é certo, já apareceram falsos profetas. Você lê lá o Antigo Testamento, você vê a história de alguns falsos profetas. E ele diz, da mesma maneira que apareceram falsos profetas, vão aparecer falsos mestres. Certeza que vão aparecer, Pedro está dizendo. E ele continua, eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que o salvou. Então olha a preocupação de Pedro com as doutrinas falsas. Paulo preocupado com as doutrinas falsas. Pedro preocupado com as doutrinas falsas. Veja a preocupação dos apóstolos, deve ser a nossa. Há muitas doutrinas falsas por aí. E ele continua, e isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade.
Você não percebe isso? Quanta gente que fala mal dos cristãos porque vê 1, 2, 3, 4 falsos mestres. Vê pessoas de mau caráter, de vida imoral, que abusam da fé das pessoas para enganar, para tirar dinheiro das pessoas. Essas pessoas se apresentam como cristãos e quem não está envolvido nesse meio acha que é tudo igual. E aí as pessoas não querem mais saber do ensinamento cristão. Por quê? Porque o único contato que elas tiveram com o cristianismo foi o contato com esses falsos mestres. E esses falsos mestres, nós que somos cristãos, rejeitamos também. Mas as pessoas não estão por dentro disso, elas não têm esse conhecimento. Elas não têm esse entendimento que há diferença. E eu quero dizer para você, por exemplo, outro dia saiu uma notícia de um grupo de policiais corruptos que foram presos porque foi constatado que eles estavam envolvidos em corrupção. Agora, é justo eu dizer que todos os policiais são corruptos? Só porque aquele pequeno grupo foi preso por corrupção? É muito injusto, porque a grande maioria dos policiais são homens honestos e honrados. E eu quero dizer para você, da mesma maneira, a grande parte dos que se dizem cristãos são mesmo cristãos. Grande parte dos que se dizem cristãos são pessoas honestas e honradas. Grande parte dos pastores são homens de Deus, honestos e honrados. Mas tem os lobos, os falsos mestres. Aqueles que querem apenas o lucro, a fé como fonte de lucro. E aí vale tudo. Vale tudo para manipular as pessoas. Para convencer as pessoas a dar tudo que elas têm até o que elas não têm. Então, existem falsos mestres hoje. E nós precisamos ficar atentos à vida deles, à conduta deles, ao ensinamento deles. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão sobre a sua cabeça para orar. A gente só deixa uma pessoa colocar a mão na cabeça da gente para orar quando a gente já comeu um saco de sal com essa pessoa. Quando a gente conhece a vida dela, a caminhada dela, a índole, o conhecimento, para que você não esteja expondo a sua vida a falsos mestres. A pessoas que não estão interessadas em você, no seu bem, mas naquilo que você pode dar. E essa é uma característica dos falsos mestres. Então ele diz assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. O caminho da verdade é a igreja. E a gente percebe que muita gente faz isso já. Obrigado, viu? Muita gente faz isso já, muita gente falando mal da igreja, mas generalizando, de uma forma muito injusta. Porque você não pode falar mal de uma coisa que você não conhece, de uma pessoa que você não conhece, generalizar, não é? Então, nós conhecemos os falsos mestres pelo estilo de vida e pelo ensino. Olha o que ele fala sobre a característica desses falsos mestres. Versículo 3. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Então, o que Pedro diz? Esse povo vai receber a recompensa de Deus. Eles serão julgados por Deus. Por enquanto, eles estão livres aí, fazendo o que eles fazem, enganando as pessoas, mas Deus está vendo. Mas como eles não têm o temor de Deus, eles não estão ligando para isso. Mas nós que temos o temor de Deus, estremecemos
por nós e por eles. Então, cuidado com a pessoa que tem fala mansa, cuidado com aquela pessoa que tem argumentos fortes, mas que no fundo está enganando você, está querendo tirar proveito de você, tem alguma segunda intenção, algum interesse escondido. Um outro texto que eu quero compartilhar com você é 2 Coríntios 11, 13. 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios 11, 13, diz assim, eu vou ler o 12, versículo 12 também. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos, entre aspas, tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. A igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas. A primeira carta, a gente vê que a igreja estava complicada e Paulo precisa tratar daquela igreja, Paulo precisa ensinar, aconselhar, disciplinar. Mas na segunda carta, você percebe que muita coisa já mudou. Mas tem uma coisa que não mudou: falsos apóstolos. Apareceu um pessoal lá falando que era apóstolo e enganando o povo, trazendo doutrinas falsas, falando mal de Paulo. E aí ele vai dizer o seguinte: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Entendeu? Então, Paulo fala aqui dos falsos apóstolos. E os apóstolos foram aqueles 12 que Jesus escolheu. Um se perdeu, Matias entrou no lugar, e foram só aqueles apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que Deus usou para estabelecer a sua igreja. Eles foram os fundadores da igreja. A palavra apóstolo quer dizer enviado com autoridade. Cada um dos apóstolos foi enviado a uma nação diferente para plantar igrejas. Então, o dom de apóstolo é aquele que tem o dom de ser um missionário pioneiro, aquele que vai a um lugar onde não existe evangelho, onde não existe igreja, e ele estabelece os alicerces. Mas apóstolos foram apenas esses da Bíblia. Eu até li esses dias uma coisa interessante: como saber a diferença entre os falsos apóstolos? E aí a pessoa responde assim: aquele que diz eu sou apóstolo é o apóstolo falso. Já viu isso também? Por quê? Porque nós não temos mais apóstolos nesse tempo. Os apóstolos foram aqueles do tempo da Bíblia. E mesmo no tempo da Bíblia apareceram os falsos. Por quê? Porque o diabo está sempre trabalhando. Ele está sempre convencendo pessoas a segui-lo e a fazer a vontade dele. E muitos são enganados. Vamos para Efésios, capítulo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Aqui ele vai falar da armadura do cristão. E ele compara a vida cristã e as virtudes cristãs com a armadura de um soldado romano. É uma ilustração, é uma forma ilustrativa de falar sobre a vida cristã.
E uma das coisas que ele deixa aqui bem evidente é que a palavra de Deus é a espada do Espírito, ou seja, é uma arma de batalha para atacar e se defender, para atacar o mal e para se defender dos falsos ensinamentos. Então vamos lá. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, Paulo aqui, ele está falando das armadilhas do diabo. O diabo sempre prepara as suas armadilhas para nos enganar, e ele diz que você precisa ficar forte. Como que fica forte? Vivendo unido com o Senhor e recebendo força do seu grande poder. Por isso que eu tenho insistido com você que você precisa, você necessita, como cristão, todos os dias ter o seu tempo com Deus. Ter o seu tempo de comunhão com Deus, na palavra, na oração. Você precisa disso todo dia, senão você não recebe essa força que vem do grande poder de Deus. E ele diz que quando você tem essa comunhão com Deus, você se veste da armadura de Deus para ficar firme contra as armadilhas do diabo. O diabo põe a armadilha, você não vai lá na armadilha. Não, você fica firme no seu lugar, na sua posição. E mais, ele diz, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os poderes malignos espirituais. Por quê? Porque pessoas são usadas, pessoas são influenciadas, muitas vezes pessoas são instrumentos na mão de Satanás. E nós não devemos odiar as pessoas. Nós devemos ter compaixão, até mesmo daquelas pessoas que nos prejudicam ou tentam nos prejudicar, porque elas muitas vezes são enviados de Satanás. E ele diz assim, por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. A ideia é o seguinte, você está em Cristo. Você adquiriu uma posição em Cristo e o diabo vem fazer de tudo para tirar você dessa posição. E o que você deve fazer? Ficar firme. Como que você fica firme? Quando você está cheio do poder de Deus. Quando você começa a adquirir as virtudes que vêm da comunhão com Deus, do compromisso com Deus, da palavra de Deus. E aí vai chegar o dia de enfrentar as forças do mal. Sempre chega. Sempre nós vamos enfrentar as forças do mal que vêm para nos tirar dessa posição. Que vem tentando nos levar para outros caminhos. E ele diz que você precisa ficar firme. Irmãos, para se perder é fácil. Para sair do caminho não precisa muita coisa, mas para ficar firme, isso exige de você um esforço, dedicação, de você reservar um tempo para ter comunhão com Deus, de você reservar um tempo para se reunir com a igreja. Grave bem isso. A brasa fora da churrasqueira logo se apaga. Rapidinho. Como que você mantém aquela brasa viva? Ali dentro da churrasqueira. É assim a igreja. A igreja nos ajuda a manter a chama acesa. Senão você vai ficar fraco e o diabo consegue tirar você da posição que Jesus colocou você. Da posição em que Jesus colocou você. Então ele está dizendo isso. Então, portanto, estejam preparados. Como é que a gente se prepara? Usem a verdade como cinturão. A palavra de Deus é a verdade. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa estar cheio da verdade. Você precisa falar a verdade. Porque senão a calça cai. Para que serve o cinturão? Às vezes a calça está meio larga, tal, você põe um cinto, beleza.
não é? Aí tira o cinto, a calça cai. Ou seja, você vai se encontrar numa situação complicada. Vistam-se com a couraça da justiça. Couraça era uma armadura. A armadura ela era de metal por dentro e couro por fora. Porque o couro absorvia o golpe e o metal não deixava aquela espada perfurar. A couraça é a peça principal da armadura. Couraça por causa do couro. Então era uma camada de couro revestindo uma peça de metal. E ele diz assim: vistam-se com a couraça da justiça. Justiça é a palavra de Deus. Justiça é a vontade de Deus. Justiça é fazer o que é certo. É viver na luz, é andar na luz. E ele diz que isso protege você. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Nós devemos estar sempre preparados para entender e explicar o Evangelho. Inclusive nós vamos fazer uma campanha aí, campanha de crescimento espiritual. Vamos ter o tema, o que é o Evangelho? Porque você precisa estar preparado, o cristão precisa estar preparado. Quantos cristãos que não pregam o Evangelho porque não sabem explicar o Evangelho? E eu estou capacitando você. Primeiro nós aprendemos sobre o novo nascimento. Para você saber se você nasceu de novo e como você pode ajudar pessoas a nascer de novo. Agora nós vamos estudar o que é o Evangelho. Por quê? Porque quando estudamos o novo nascimento, nós aprendemos que Deus usa elementos humanos para ajudá-lo. Deus escolheu ter a nossa ajuda, a nossa cooperação. Nós somos os cooperadores de Deus. Então Deus nos usa para pregar o Evangelho. E Deus faz uma pessoa nascer de novo pela pregação do Evangelho. Então, se você quer que os seus amigos, parentes e vizinhos encontrem o novo nascimento e a vida em Cristo, você precisa dizer a eles o que é o Evangelho de uma forma clara, porque isso hoje não está claro. As pessoas não sabem muito bem o que é o Evangelho, porque já se ouviu tantas definições, mas nós vamos aprender isso. Eu quero desafiar você a participar direitinho. Mas ele continua. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Então o diabo, ele joga aquela flecha com fogo na ponta. Como é que é isso? É lógico que isso aqui é uma metáfora, não é? Você está lá tranquilo, não está pensando em nada de errado, de repente vem uma flecha. Um pensamento ruim, um pensamento mau, uma ideia de fazer uma coisa, um sentimento, às vezes, de raiva de uma pessoa. O diabo jogou uma flecha em você. E se você não tem o escudo da fé, você fica vulnerável, porque a flecha vem e você põe o escudo. Não, eu estou com Deus, Jesus me salvou, eu não vou desejar o mal de ninguém, eu não vou fazer coisas que não agradam a Deus. Você está com o escudo da fé para resistir. E aí ele continua. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Então a salvação como capacete, guardando a minha mente, guardando as minhas decisões. O salvo, ele não vive uma vida sem direção, sem orientação. Ele é capacitado por Deus para entender as coisas. E aí você tem a salvação como seu capacete e a palavra de Deus como a espada do Espírito. E a ideia aqui é ficar firme, guardar posição. Jesus te colocou numa posição, você tem que guardar o forte, impedir que o inimigo alcance aquela posição que você tomou e tire você de lá. Então, essa é uma descrição importante da vida cristã. E aí ele continua: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele.
Então, tudo isso feito com oração. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Alerta é esperto, acordado, presta atenção. As armadilhas do diabo são sutis. Você não percebe, às vezes a pessoa está te provocando, é o diabo que está fazendo aquilo. Fique esperto, fique vigiando, fique atento. Não se deixe enganar com facilidade. Fiquem alertas. Não desanimem. Eu li um livro uma vez que o autor dizia que a arma principal do diabo era o desânimo. De todas as armas que ele não abre mão no decorrer dos séculos é o desânimo. Cuidado com o desânimo. Desânimo para não vir às reuniões da igreja. Desânimo para não ler a Bíblia. Desânimo para voltar para trás. Cuidado. Não desanimem, ele diz. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem sempre por todo o povo de Deus. E Paulo diz, e ore por mim, quer dizer, ore pelos missionários. Então nós devemos ficar atentos a essas coisas, tomando cuidado, e para nós desmascararmos os falsos mestres, para nós entendermos o ensino dos falsos mestres, nós precisamos conhecer e conhecer bem a palavra de Deus. Como a gente já leu com você, aquele texto de 2 Timóteo 2,15. Será que vale a pena a gente olhar de novo? Acho que vale. 2 Timóteo 2,15. Esse versículo é para você, ó. O que ele está dizendo? Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Na outra tradução, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa conhecer tão bem a Bíblia que você consegue manejar a palavra de Deus. Saber onde encontra cada coisa. Vamos para o Velho Testamento. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Versículo 19 e 20. Isaías, capítulo 8. Versículos 19 e 20. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Então, o que ele está enfatizando aqui? Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado da palavra de Deus. Essa é a instrução de Deus para a nossa vida hoje. Cuidado com os falsos mestres, com aqueles que parecem que estão ensinando certo, mas na verdade eles estão ensinando errado. Eu me lembro de uma senhora que chegou para um determinado líder religioso da sua comunidade e ela disse assim: o senhor não sabe que isso está errado porque a Bíblia condena? E ele respondeu assim: eu sei, mas se eu falar a verdade, os meus superiores me tiram daqui desse lugar. Então existem aqueles falsos mestres que são enganados mesmo, mas existem aqueles falsos mestres que enganam
sabem a verdade, mas ensinam o erro. E nós precisamos estar espertos. Precisamos ficar atentos a essas coisas. Tá bom? Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo com a sua palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Muito obrigado por esta reunião. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com os irmãos. Esta reunião, esse encontro é muito bom. E eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando, inclusive aqueles que estão nas suas casas, nos acompanhando. E eu quero pedir que o mesmo encorajamento que o Senhor nos deu para vir hoje aqui, o Senhor dê também para esses irmãos que estão distantes. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Um bom domingo para você.